A casa de tia Aurora é um lugar dentro do meu sentimento. Tem um curral, um embuzeiro, 2 bois vermelhos e um vento cheio de azuis. Eu lembro tanto da casa de tia Aurora. Eu só não lembro direito da tia Aurora. Dizem os mais velhos que ela só saía de casa de manhãzinha e que, apesar da cara de totem, ela era mesmo um mantra. E era só ela abrir a porta que o sol se espreguiçava, os passarinhos faziam piruetas e o dia sorria. Tia Aurora tinha esse jeito de começar. Olá, estamos dando início ao nosso curso Mensageiros de Versos, que é um curso de formação em produção e recitação de poesia. Esse curso foi uma ação da Lei Aldir Blanc, através do Ministério do Turismo, na Secretaria Especial de Cultura e com recursos da FUNSEB, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Então, nós teremos um curso aí com uma carga horária que será distribuída em aulas teóricas, aulas práticas e atividades dirigidas. Esperamos que vocês participem desse curso, que gostem das atividades e que aprendam junto conosco aqui um pouco sobre esse universo misterioso que se chama poesia. E este é o título do módulo de hoje, Poesia, a arte que se faz com palavras. Compreendendo que nós vamos trabalhar aqui sempre no percurso da poesia, compreendendo que ela é uma arte e que é uma arte feita com palavras. Expressões da arte. Nós podemos ver aí nesse slide, temos aí 4 imagens, e essas imagens vão mostrar diferentes representações da arte. A arte se manifesta de maneiras diferentes. E para cada maneira como ela se manifesta, ela recebe um nome e se vale também de recursos diferentes para se apresentar, vamos dizer assim. Na primeira imagem, nós estamos vendo aí um espetáculo de dança. Então, dança é uma arte que se faz com movimentos, com o uso do corpo. E essa habilidade de usar artisticamente o corpo para representar uma ideia, um sentimento, um pensamento, traduzir emoções, forma essa arte que se chama dança. Do outro lado, nós vemos aí uma representação simbólica de uma outra arte chamada música. A música é uma arte feita a partir de sons. É algo que não se pode tocar. Você tem um pendrive aí, nesse momento aí no seu computador, no carro, e nele tem 1.200 músicas. Imagine o que é a música para caber 1.200 músicas em um pendrive. E se você desmanchar o pendrive todinho, não vai encontrar nada ali que seja parecido com aquela música que você ouviu. Então, essa arte é uma arte que se manifesta no ar, através dos sons, e utiliza como instrumentos, como ferramentas, vamos dizer assim, instrumentos musicais e outros utensílios também que produzem sons, que terão uma utilidade dentro da produção desta arte chamada música. Abaixo nós temos aí um quadro de Van Gogh, um quadro muito famoso, Noite Estrelada, e é uma outra arte que se utiliza de pincel, tinta e uma base, neste caso uma tela. Então, através de elementos palpáveis e utilizando o recurso da cor, o artista, chamado pintor, ele se dedica a uma pintura.
Nós temos aí já, também do lado direito aí embaixo, uma representação de uma outra arte, uma arte bem mais moderna, que é o cinema. Algumas imagens que são representativas do cinema, que é uma arte feita a partir de vários elementos. Utiliza atores e atrizes, utiliza cenário, figurino e recursos tecnológicos para produzir toda aquela esfera cinematográfica até chegar ao produto final, que é o filme. Uma animação já é produzida de um jeito diferente, e nós temos ainda outras artes, como a escultura, a arquitetura, só para a gente compreender que a arte se manifesta de diferentes formas, utilizando diferentes instrumentos para se apresentar às pessoas, né, que se dedicam a ver, a ouvir, a prestigiar essa arte. Falamos aí, então, de algumas expressões da arte, e tem uma especial aqui que eu não falei, a literatura. E o que é a literatura? A literatura é uma arte. E o que é que essa arte utiliza? É uma arte que utiliza palavras. Então, literatura é uma arte feita com palavras, e é nesse caminho da literatura que nós vamos trilhar. Temos aqui, nesse slide, 3 imagens. Observem que em todas as 3 temos palavras, maneiras diferentes de dispor essas palavras no papel. Esse slide do lado direito é uma poesia concreta. É uma poesia que se vale, sim, do uso da imagem, do próprio papel, do espaço e da forma de dispor letras e palavras para criar um poema. Ainda assim, é necessário palavras. Se não tivesse uma palavra nesse poema, ele não seria um poema. Então, poesia é arte feita com palavras. Aí, falando em literatura, nós vamos delimitando ainda mais o nosso campo de estudo aqui. Nossa oficina, nosso curso, é de poesia. Mas onde é que mora a poesia? A poesia mora na literatura. A literatura ela se manifesta em poesia e prosa, mas nós aqui estamos nos dedicando à poesia, compreendendo que a poesia mora numa casa chamada literatura. Então, a palavra é a unidade básica da língua, é um instrumento de comunicação e de interação social que transmite conhecimentos e também a cultura de uma sociedade. Como todo tipo de arte, a literatura está vinculada àquela sociedade a que se origina. Então, a literatura brasileira é uma literatura que é pautada na realidade da vivência do povo brasileiro de uma época. Porque o Brasil de hoje é o Brasil de 200 anos, mas a literatura de 200 anos atrás correspondia à sociedade daquela época. Então, não há artistas que possam ser completamente indiferentes à realidade. O artista, partindo de experiências pessoais e sociais, ele recria a realidade. Essa é a grande importância do papel do artista na nossa sociedade. Agora, é bom a gente levar em consideração que a literatura ela não está presa a uma língua, a um país. A literatura ela faz uso de uma língua, é uma plataforma. Ela se utiliza daquela língua para se apresentar enquanto arte da palavra. Mas ela não está presa também porque ela subverte as regras de uma língua. Nós temos a gramática normativa de língua portuguesa, ela determina como tem que ser a língua portuguesa escrita. Mas ela não consegue dar essa ordem para a poesia, porque a poesia subverte. A poesia consegue até mesmo modificar o sentido de uma palavra. É o que a gente chama de licença poética. É essa licença que a poesia tem para dar um novo sentido a algo que a gramática já normatizou. A obra literária ela é o resultado de relações humanas entre o escritor, um público, né, e a sociedade.
ela nasce vinculada a uma certa realidade que é histórica, social, cultural, e ele interfere nessa realidade e, com isso, ele consegue fazer uma transformação e a sociedade passa a sofrer modificações em decorrência da interferência do poeta. Mas eu falo do poeta e me refiro também a todos os outros artistas de outras linguagens que são capazes de promover essas mudanças de pensamento, essas mudanças na sociedade. E estamos estudando literatura. Estudar literatura é ampliar habilidades de leitura e interpretação do mundo, de ver as diferentes realidades que o mundo apresenta no mesmo instante. Literatura confere riqueza à língua e à linguagem. Ela potencializa o nível de leitura e produz leitores capazes, de ver o mundo e interpretar de diferentes formas e tirar conclusões mais avançadas a respeito de. A literatura é a casa da poesia. Ela é uma manifestação artística, como já disse, feita com palavras. Então, o texto literário se caracteriza pelo predomínio da função poética. A função poética pode estar também num texto em prosa, mas, como dito aqui, nós vamos nos prendermos, delimitarmos aqui a poesia. E para a gente dar prosseguimento nesse caminho aí da poesia, e como a poesia mora na casa da literatura, vamos fazer uma visita aqui ao termo literatura dicionarizado. Literatura é um substantivo feminino e vamos trazer algumas acepções aqui. A primeira é que é a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou em verso, como disse antes. Segundo, é o conjunto de trabalhos literários de um país ou de uma época, de um período. 3, também os homens de letras podem se referir a eles como literatura. Por exemplo, a literatura brasileira se fez presente nos Estados Unidos. Não quer dizer que os livros de literatura se fizeram presentes lá, mas os escritores, os produtores dessa literatura. 4, que é a vida literária. Alguém pode se referir a outra pessoa e dizer assim, ele se dedica exclusivamente à literatura, vive em torno da literatura, quer dizer que ele tem uma vida literária. A carreira das letras também. Posso dizer que tal pessoa é mestre em literatura latina. É um conjunto de conhecimentos relativos às obras ou autores literários, como um manual de literatura portuguesa, vamos dizer, também é um significado de literatura. Qualquer uso estético da linguagem, estamos falando de linguagem escrita, também é literatura. A literatura oral também, que se dá através da palavra falada, também é um tipo de acepção de literatura. E realidade, ficção, aí pode-se dizer que uma pessoa é muito sonhadora e tudo que diz, tudo que pensa é literatura. Então, a literatura ainda tem esse outro sentido aí. E, para finalizar, a bibliografia também. A gente pode falar de literatura nuclear, literatura jornalística, literatura científica, também são formas de conceituar literatura. Então, nós vivemos no mundo prático. O nosso pensamento é prático. E é comum perguntar assim, para que serve a poesia? Qual a função? Importante a gente falar sobre isso aqui também. Vamos falar de textos, Há textos que são funcionais. A grande maioria dos textos são funcionais. Eles são feitos com uma função bem definida. Um manual, uma bula de remédio, um ofício, um memorando, uma notícia de jornal. Esses textos têm uma função bem definida. Cada um
uma função diferente, mas bem definida. É funcional como uma garrafa térmica, uma cadeira, um cadeado, um sapato, um sanduíche. Cada um tem sua função, mas é uma função definida. Mas há também textos que não são funcionais, no sentido prático do que a gente entende como função. E estes textos são os literários. Você pode passar a sua vida inteira sem ler qualquer texto literário. Isso não vai fazer de você um profissional menos capacitado do que você já é. O mesmo ocorre com a arte em geral. Você também pode passar a sua vida inteira sem adquirir ou apreciar um objeto de arte, como um quadro, uma estatueta. E isso também não vai tornar você um profissional menos competente. É importante a apreciação dessa arte, sim, mas em termos práticos, não. A arte, entretanto, e aí o texto literário, tem um outro tipo de função. É a função humanizadora. A função humanizadora que toda arte tem. Antônio Cândido diz que a literatura confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua no subconsciente e no inconsciente. Então, a arte tem sim uma função, diferente dessa função prática que a gente da maneira como a gente vê, mas tem uma função que é uma função humanizadora, uma função de devolver para nós aquilo que em algum momento a gente foi deixando se perder ao longo da infância até chegar ao momento de ser adulto. Bom, e o que é mesmo essa tal poesia? Vamos entrar agora no universo da poesia. A poesia, ela está quase sempre presente na vida da gente. A gente percebendo ou não, desde que a gente nasce, ela já está presente. Há situações em que as palavras têm uma força em um sentido fora do comum. Fora do comum, do sentido de fora do uso comum. Elas são empregadas com base em seu poder lúdico, sugestivo, emocional. Canções, falas, descobertas, questionamentos, cantigas de roda, travas-línguas, ditos populares, um diário de adolescente, uma frase de amor, um momento de dor ou um momento de alegria. Todos esses momentos, a poesia aparece. No slide aí a gente pode observar um questionamento, um poema de Mário Quintana chamado Pergunta Inocente. Ele diz assim: mas se as bruxas têm tantos poderes, por que são tão velhas, tão feias, tão pobres, tão sujas? Bem interessante trazer esse poema aqui para lembrar assim quantos questionamentos uma criança faz e que a gente não percebe ali pura poesia, o jeito inocente de perguntar as coisas. Esta poesia tão inerente à infância, ela se vai esvaindo, ao longo dos anos, e muitos culpam a escola por isso. Acreditamos, porém, que a aproximação com a poesia pode acontecer em qualquer espaço, em qualquer época da vida, desde que se conviva com autores, com estilos, com livros, com outras linguagens artísticas, que aproximam também a poesia, reavivando continuamente essa capacidade de olhar e ver, de enxergar. A essência reveladora da poesia é isso, ver as coisas com olhos da primeira vez, como diz Fernando Pessoa. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para frente, para a esquerda, para a direita, e de vez em quando olhando para trás, e o que vejo a cada instante é tudo que eu nunca havia visto antes. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo comigo que teria uma criança que, ao nascer, percebesse que nascera deveras. Esse é um texto aí, é um exemplo do que foi dito aqui, de ver as coisas com os olhos da primeira vez.
Então, olhar com o olhar da primeira vez está bem para dizer as coisas como elas não são. Poesia é isso, é dizer as coisas como elas não são. Manuel de Barros, um poeta fantástico, é um bom exemplo desse dizer as coisas como elas não são. Aí eu trouxe aqui um poeminha que diz: o sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Há que se dar um gosto incasto aos termos. Talvez haver com eles um relacionamento voluptuoso. Talvez corrompê-los até a quimera. Escurecer as relações entre os termos em vez de aclará-los. Não existir mais rei nem regências. Há uma certa luxúria com a liberdade convém. Então tem uma ilustração aí nesse poema e a gente olha e está vendo uma figura que dizer as coisas como elas não são é ver também com o olhar da primeira vez, que corresponde aí a essa imagem seguinte. Há uma confusão assim bem comum no uso dessas palavras poesia e poema. Até agora nós falamos de poesia, vamos falar também de poema. Apesar de serem tratados por muitos como sinônimos, o uso dos dois termos apresenta diferenças. Então vamos conhecer um pouco. Poesia, como a gente já falou, é a arte. A arte que se faz com palavra é poesia. Então ela é um caráter daquilo que emociona uma pessoa, daquilo que toca uma pessoa, daquilo que mexe com a sensibilidade. É uma arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem. Mas eu ainda estou me referindo à arte. Ela combina sons, combina ritmos, significados, mas eu estou me referindo à arte, a uma energia, a uma força. Já o poema é diferente. O poema é uma obra escrita em verso ou não em que há poesia. Uma obra, quando é escrita, está usando palavras, ela pode estar em verso ou não, mas tem que haver poesia. Então é um poema. O poema é o texto que a gente pode visualizar, ele pode ir para o papel. A poesia não cabe no papel. O papel é muito pouco para a poesia, mas o poema cabe. O poema, resumindo, é o texto. Se o poema é um objeto concretizado em texto e se a poesia é uma substância imaterial, é que o primeiro tem uma existência concreta e a segunda não. O poema, depois de criado em si, está ao alcance de qualquer leitor. O poema, o texto. É isso. Então, a diferença de poesia e poema, assim, em poucas palavras, é isso aí. Vamos falar aqui de alguns elementos que definem um poema. Isso vai ser apresentado lá adiante, mas vamos só falar aqui rapidamente. O poema ele se destaca pelo modo como se dispõe numa página. Logo, quando a pessoa abre um livro, só em olhar para o texto ele já sabe se ali é poesia ou se é prosa, se é um poema ou se é um texto em prosa. Então, no poema, cada verso tem um ritmo específico e ocupa uma linha. O conjunto de versos, o conjunto de linhas, forma uma estrofe. A rima pode surgir no interior da estrofe ou no final. A organização do poema em versos pode ser considerada um traço definitivo, mas não é claro entre poema e prosa. Mas poesia também não é só aquilo que rima, que tem sílabas contadas, como vocês vão ver em outra aula aí com o Robert, musicalidade ou um esquema definido de composição. São inúmeras e diferentes as maneiras, né, que podem ser usadas para compor poemas. Mas tem dois aspectos assim que a gente pode delimitar que são comuns a todos os textos poéticos. A gente vai seguir esses dois aspectos agora ao longo do curso. O primeiro é a maneira diferente e original que os poetas têm de ver as coisas que encantam e emocionam o leitor.
E a segunda é assim o uso das palavras de uma forma original. Aí o recurso, as palavras ele vai usar de uma forma original. Esses dois aspectos vão seguir agora a nossa jornada neste curso. Nós hoje começamos nossa aula com um vídeo aí, com o poema de José Inácio Vieira de Melo, Tia Aurora. E reconhecendo esse poeta, um poeta que tem uma proximidade conosco e que tem uma poesia de qualidade e que é um defensor da poesia, eu quero finalizar também essa aula com mais um poema dele, o poema Diálogo. E quero que vocês fiquem atentos a esse poema, tanto à imagem como ao texto, que nós iremos utilizar uma proposta de atividade baseada nessa que vocês estão vendo, baseada neste poema, que diz assim: o chocalho no pescoço da vaca anuncia: eu estou aqui. O relógio na parede da cozinha adverte: não escaparás. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.